Abra sua Bíblia, então, no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 14. A história de Eliseu quando é abençoado por seu mentor e discipulador chamado Elias, depois que ele é assunto aos céus. Vamos ficar todos de pé para a gente ler esse texto. 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. E eu peço mais uma vez, gentileza, de enquanto estivermos lendo a palavra, você, por gentileza, não se movimentasse, mas em respeito à palavra de Deus, vamos ouvir a sua palavra. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Elias passou. Até o versículo 14. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Vamos orar. Pai bendito, te damos graças pela tua santa e excelsa palavra. Nós a recebemos e nós a reputamos como a maior autoridade que temos aqui na terra, Senhor. E nós pedimos que o Espírito Santo, aquele que nos ensina, que nos conduz, que nos leva ao arrependimento, que nos leva à tua bondade, aquele que nos ensina todas as coisas, possa ter nessa noite liberdade nos corações, e que esse lugar seja completamente inundado, cercado pela tua bondade, pela tua graça, teu favor, que teus anjos estejam ao redor dessa casa, desse prédio, Senhor, guardando esse lugar e trazendo nesse ambiente, um ambiente fértil, abençoado, cheio da tua presença, cheio do poder de Deus,
cheio da tua unção, para que possamos sair daqui abençoados, alimentados e desafiados a cumprir o chamado do Senhor para as nossas vidas. Nós pedimos assim no nome de Jesus. Todos dizem amém. Você agora pode assentar. Semana passada nós vimos Elias e Eliseu passando por Gilgal. Gilgal significa círculo. Gilgal pode significar um lugar que te limita, um lugar que te paralisa, um lugar que te impede de ir à próxima estação. Em Gilgal, Elias disse a Eliseu: Eliseu, fica aqui, porque eu vou a Betel. Mas ele diz: eu não vou ficar aqui, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu vou te seguir, eu não vou te deixar. Eu já te segui pelos últimos 8 anos, eu deixei tudo da minha vida, eu deixei para trás todos os meus planos, meus sonhos, e eu não vou terminar os meus dias aqui na terra sem receber a bênção que Deus tem para a minha vida através da sua vida. Elias sabia, e Eliseu também sabia, que aquele seria seu último dia na terra, o último dia de Elias. Ele havia de ser tomado, Deus haveria de o levar aos céus. E assim eles vão para uma cidade chamada Betel. Betel significa casa de Deus. E ali em Betel, quando eles chegam, os discípulos dos profetas lhes saem ao encontro, e eles parece que nem vão falar nada com Elias, eles vão direto para Eliseu e perguntam: você sabia que hoje o Senhor vai tomar o teu senhor por sobre a tua cabeça? E Eliseu responde para ele: claro que eu sei, fica quieto, podem ficar quietos, eu sei disso. Esses discípulos dos profetas eram o equivalente aos seminaristas de hoje. Os discípulos dos profetas eram estudantes que estudavam nessa casa de profetas. Era como se, a mesma forma que hoje existe o ofício pastoral, naquela época existia o ofício profético. Essa casa de profetas visava preparar profetas para esse ofício profético. Eles aprendiam, portanto, a ensinar, a ministrar, a aconselhar, e também alguns deles desenvolviam o dom profético, que também na escritura do Antigo Testamento eram chamados de videntes. Quando Elias e Eliseu estão ali então em Betel, e Eliseu responde dessa maneira para aquele povo, dá a impressão que Eliseu era uma pessoa nervosa, uma pessoa mal educada, né? Tipo assim, eu já sei, se cale, cala a boca. Dá a impressão que ele era uma pessoa rude ou grosseira, na verdade não era. Eliseu era uma pessoa muito humilde. Eliseu era uma pessoa que tinha um coração muito humilde. E ele, por se tornar o ajudante, o servo, o assistente de Elias, ele também se torna desafeto de muita gente. Por quê? Porque tem escola de profeta em tudo que é canto. Tem escola de profeta em Gilgal, tem escola de profeta em Betel, tem escola de profeta em Jericó, tem escola de profeta no Jordão, tem gente estudando em todo que é canto. Mas aí, Elias não vai buscar um substituto nessas escolas. Eles estão lá estudando grego, estudando hebraico. Eles estão lá fazendo teologia, mestrado, doutorado. Eles estão lá escrevendo livros, publicando artigos. Mas para sucedê-lo, Elias vai em busca de alguém que está lá no campo, que está lá na roça. Não tem família importante, não tem instrução, não é uma pessoa conhecida, não tem títulos, ele não tem nenhuma expressão acadêmica, ele não estudou nas melhores escolas, nem muito menos nas melhores universidades. Ou seja,
não há nenhuma lógica humana para se buscar no campo, na roça, um substituto para o profeta Elias. Você sabe, se você ler o capítulo 19 de 1 Reis, você vai ver que foi o próprio Deus que deu a ordem para Elias ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Elias estava lá no Monte Horebe, dentro de uma caverna, pediu para si a morte, e Deus disse, não, você não vai morrer agora, eu tenho ainda um bom tempo de ministério para você. Sai desse lugar, vai ungir a Azael, rei da Síria, vai ungir a Jeú, rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, elege e unge profeta em teu lugar. Lembramos, queridos, que Deus não vê como o homem vê. Deus vê o seu coração. Essa é a primeira coisa que a gente aprende com esse texto e com essa palavra de hoje. Deus não vê como o homem vê. Deus vê o seu coração. Diga para o seu vizinho, Deus não vê como você vê. Deus vê o seu coração. Foi assim que Deus disse para Samuel quando ele foi ungir Davi. E ele achou muito bonito aqueles irmãos de Davi. Mas Deus disse, não é nenhum desses aí, porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. Você vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas o Senhor sonda o coração. Eliseu, portanto, irmãos, era um desses improváveis. Você já viu alguém improvável? Alguém que você não apostaria nele? O cavalo azarão, às vezes, aquele ali que ninguém aposta nele. Deus é especialista em levantar improváveis. Tem alguém improvável aqui nessa noite? Quanto mais improvável você se achar, maior é a chance de Deus te escolher. Quem vai dar glória a Deus aí por isso? Portanto, é curioso demais, irmãos, que Deus, manda Elias ungir um profeta, mas ele não manda para as casas de profetas, ele não faz um concurso, ele não vai lá perguntar quem é o primeiro da turma, ele não vai lá perguntar quem tem o maior coeficiente de rendimento escolar, ele não vai lá saber ou perguntar quem é o mais capaz, quem é o mais eloquente. Não que Deus tinha ou tenha alguma coisa contra as casas de profetas ou seminários, de jeito nenhum. O problema é que Deus não viu ninguém lá com um coração de profeta. Podia ter muitos estudantes, podia ter muita gente disponível, mas não tinha um coração de profeta. Deus viu Eliseu lá no esconderijo, lá no lugar distante, que ninguém está vendo. Ele estava lá pilotando uma junta de bois. No secreto do seu coração, Deus o viu e o escolheu. E mandou Elias lá ungir Eliseu em seu lugar. Você pode não se achar capaz, você pode não ter nenhum curso ou treinamento, nenhum treinamento teológico, mas escute isso, olhe para mim. Deus vê o seu coração. Deus sabe quem é você. Deus sabe o quanto você tem um coração quebrantado e o quanto Deus vai te usar poderosamente se você crê nele, se você recebe dele, se você está disposto a estar disponível para ele, porque Deus é especialista em capacitar os incapacitados desde que eles estejam disponíveis. Quem vai dar glória a Deus aí por isso? Quando Deus manda então Samuel ungir o rei Davi, aconteceu a mesma coisa. Ele não mandou Samuel no palácio de Saul. Deus não enviou Samuel a nenhum dos filhos de Saul e nem a ninguém da sua corte. Mas ele descobriu, Deus viu um jovem chamado Davi, que lá no campo, escondido, longe dos holofotes, apacentava e cuidava das ovelhas do seu pai, e com a sua harpa era um adorador. Deus continua procurando adoradores hoje, sabia, gente? E se você é um adorador, pode ter certeza, Deus está com os olhos em cima de você. A Bíblia diz que Deus passa por toda a terra procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus disse, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus continua procurando adoradores hoje,
para fazer deles reis, sacerdotes e profetas. Tem algum adorador aqui nessa noite? Se manifeste, fala alguma coisa, diga algo, faça algum barulho, diga glória a Deus, receba em nome de Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos com esse texto, amados, é que a vida com Deus não garante a ausência de oposição. A vida com Deus não é garantia de que você não vai ter luta, de que você não vai ter conflito, de que você não vai ter gente se opondo a você. Não é garantia de que você não vai ter ninguém te perseguindo, ao contrário, é uma garantia disso. Alguém vai se opor a você, por quê? Porque se você carrega o nome de Deus, o mundo vai te odiar. Se você carrega a presença de Deus, o mundo vai te perseguir. Mas a Bíblia diz que Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Quem recebe, diga amém, dê glória a Deus. Portanto, imagine você, 8 anos atrás, antes de Elias ser assunto aos céus, antes desse episódio, Eliseu aparece de repente. Elias traz Eliseu, e Elias circulava por todos aqueles lugares, certamente por essas casas de profetas, e ali aparece Eliseu, quem sabe aquele matuto, caipira, um chapeuzinho de massa na cabeça, de palha talvez, né? Aquele assim que chega meio, né? Assim, bem devagarzinho, e aí alguém pergunta, e quem é você? Ele fala, eu sou Eliseu. O que você está fazendo aqui? Não, eu sou o novo assistente, o novo servo aí de Elias. E aí alguém pode ter olhado para Eliseu e dizer assim, mas como assim? Você é o cara que o profeta está preparando para sucedê-lo? Como assim? Como é que ele faz um negócio desse? Irmãos, você precisa lembrar que Elias era o profeta. Elias era o cara. Todo mundo queria estar junto desse homem. Todo mundo queria aprender com esse homem. Todo mundo queria ser discipulado por esse profeta chamado Elias. Todo mundo queria estar junto dele. Esse cara desafiou a rainha Jezabel e 450 profetas de Baal no Monte Carmelo e os venceu. Esse homem é um ícone, esse homem é uma lenda. Esse homem é um cara que você deseja estar junto dele. Todo estudante, todo discípulo de profeta desejaria estudar aos pés desse homem. E de repente Elias me aparece com um totalmente desconhecido, totalmente incapacitado. Como assim? E aí neles é despertado um sentimento que, se você não vigiar, desperta em você também. Chama-se inveja. Até dentro da escola de profeta tem gente invejosa. Não se engane, Betel chama-se casa de Deus, mas dentro da casa de Deus tem muita gente invejosa. Não se engane que aqui só tem santo, aqui é santo quem quer ser santo. Quem não quer ser santo continua sendo insanto. Ou insano. Mas qual é mesmo a formação teológica do irmão? Formação teológica? Não sei o que é isso. Não tenho. Mas o irmão fez algum curso bíblico? Não. Você fez algum seminário? Não. Você não teve nenhuma classe de catecúmenos? Não. Mas você não teve nenhuma iniciação nas sagradas letras do Pentateuco? Eu não sei nem o que é isso. Como assim? O que você fazia da vida? Bom, eu era motorista de junta de bois. Mas eu fico pensando, eu fico rindo, porque Deus tem senso de humor, gente. Só pode ser senso de humor isso. Sim ou não? Eu acho que é. Eu acho que esse cara foi aí que aumentou o mesmo negócio. Fala sério, mas como assim? Como é que eles podem gostar de um cara desse?
Como é que Elias esnoba todos nós, despreza todos nós, porque eu sou o cara, eu tenho títulos, eu já me formei, eu já estou na pós-graduação, eu já estou no doutorado, já publiquei não sei quantos livros. Como assim? Porque, olha, eu fui, inclusive, está aqui minhas condecorações, e eu recebi já livro de ouro, e globo de ouro, e não sei o quê, e lixo de ouro, e outras coisas de ouro. Como é que vocês não percebem? Eu acho que alguns deles pensaram assim: esse profeta está ficando velho, esse profeta está ficando gaga, está na hora de substituir ele mesmo. Sabe de uma coisa, irmãos? Tem gente que fica com muita raiva do modelo de igreja em células. Sabe por quê? Porque não é incomum que alguém com pouca ou nenhuma instrução possa ganhar, amar e cuidar de pessoas com amor e dedicação que muitos sábios e entendidos não são capazes de fazer. Eu vou repetir essa frase. Se fosse eu dava um aplauso a Jesus por isso. Eu vou repetir essa frase. Tem pessoas que não gostam do modelo de célula, sabe por quê? Porque não é incomum, é muito comum a gente ver pessoas que não têm nenhuma instrução, nenhuma capacitação teológica, nada, mas eles têm um amor, eles têm uma garra, eles têm um cuidado, eles amam, eles cuidam, eles são dedicados, e eles o fazem com uma dedicação que muitos sábios, entendidos e muitos teólogos não faz coisa nenhuma. Eu amo a igreja em células porque ela dá oportunidade para todos trabalharem. Igreja em células dá oportunidade para todos, sem exceção. É o ministério na mão do povo, não é só na mão do pastor, é na mão daqueles que sabem que não são, mas em Deus eles serão e farão proezas. Se você é daqueles que está em Deus e sabe que em Cristo farão proezas, faça algum barulho, faça alguma manifestação, dê um grito de júbilo, bata palma, diga: eu recebo, vai ser assim na minha vida, vai ser assim na minha célula. É por isso, para você entender por que é que os discípulos dos profetas correm para Eliseu, no dia que eles sabem que Elias vai ser assunto dos céus, e diz assim: ei, acabou para você, mano. É hoje o dia que seu chefe vai ser levado para o céu, e aquele cara que te dava sustentação, que botou a mão em cima de você, que trouxe você lá da roça, vai embora e já era, seu cargo vai ser tomado hoje, e nós vamos tomar esse lugar. Ok, está entendendo? Era essa a mensagem que aqueles caras estavam passando para Eliseu. Acabou, chefe. Não tem mais essa conversa, não. Agora, você conhece o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. O que é que diz lá? Não foi. Vamos ler o texto. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, e nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas, o quê? Coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Tem algum louco aqui? Tem algum fraco aqui? Pois é com você mesmo que o Senhor está falando agora mesmo. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Escolheu Eliseuzinho lá do campo da roça para envergonhar os sábios estendidos das escolas de profetas. E aquelas que não são, as coisas humildes e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Tudo que você tem foi Deus que te deu, não se glorie disso. Se alguém se gloriar alguma vez, se glorie em conhecer o Senhor. Que coisa, que maravilhosa graça. Oh, que tremenda graça nós conhecemos. Que maravilhosa graça nós conhecemos. Eliseu, entretanto, irmãos, não tem nenhuma resposta para dar para eles. O que é que Eliseu vai fazer? O que é que Eliseu vai dizer? Nada.
Ele simplesmente é um assistente de Elias. Ele ouviu o chamado de Deus. Mas, irmãos, escute, a escola de Betel não é brincadeira. Essa escola de Betel pode ser muito hostil. Há muito crente na internet hoje perseguindo os próprios crentes. Há muito pastor e líder, infelizmente, na internet, falando mal da igreja e falando mal da igreja de Jesus Cristo e dos líderes da igreja de Jesus. Eles não vão ficar impunes, deixa eles com Deus. É dessa mesma escola de Betel que são enviados uns rapazes. Esse texto está lá em 2 Reis, capítulo 2, um pouquinho mais para frente, versículo 23 e 24. Elias está voltando do Jordão, ele já passou, Elias já foi assunto aos céus, ele já está retornando, ele já recebeu a capa de Elias, ele já recebeu porção dobrada do Espírito, ele já passou por Jericó e tornou as águas de Jericó saudáveis, o seu ministério já está, os seus atos já referendam o seu ministério, mas aqueles rapazes olham para Eliseu e dizem o quê? Saia daqui, seu careca. Verso 23 diz: de Jericó, Eliseu foi para Betel, e no caminho alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: suma daqui, careca. E voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. E então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos daqueles. Não mexa com careca, você não sabe o que ele pode fazer. Nem que seja quase careca. Sabe o que aconteceu com aquele povo? Eles rejeitaram, escuta, olha para mim, olha para mim. Aquele povo de Betel rejeitou a porção dobrada que Deus deu sobre Eliseu. Continuaram rejeitando aquele profeta. E quem rejeita, escute isso, quem rejeita a unção do Espírito Santo, abraça a própria morte. Não rejeite a unção do Espírito, o mover do Espírito. O Espírito Santo está se movendo. O Espírito Santo se move poderosamente na sua vida, nesse lugar. Receba, o rio de Deus está correndo nesse lugar, para você se jogar dentro dele e mergulhar nessas águas profundas. Existem então, irmãos, ursas que estão atacando a nossa geração. Estão matando crianças, adolescentes, jovens. Sabe por quê? Igrejas estão morrendo porque travaram o mover do Espírito. Não se abrem para o mover do Espírito, continuam adorando a tradição, continuam amando o mundo e as coisas que há no mundo. Para eles podem tudo, pode beber, pode se embriagar, pode se prostituir, pode ir para a balada, mas não pode falar em língua, não pode se manifestar no Espírito, não pode dar liberdade ao Espírito Santo. Aqui nessa igreja tem liberdade para o Espírito Santo. Aqui nessa igreja nós abençoamos o mover do Espírito. O Espírito Santo é quem é professor, é quem é o pastor dessa igreja. E se você quer ser pastoreado pelo Espírito Santo, então fique nessa igreja, porque você vai receber dele a unção dobrada do Espírito Santo na sua vida. Quem recebe, dê glória a Deus. Mas tem muita gente em Betel que não quer o mover. Muita gente em Betel que não quer a porção dobrada e rejeita os profetas ungidos. É verdade, irmãos, é verdade. No meio do mover tem muita criancice, tem muita meninice, tem muita bobagem. Mas o que você espera de crianças? Que elas ajam com maturidade? Criança tem que fazer criancice. Crianças espirituais estão crescendo e vão crescer e vão amadurecer. Mas enquanto são crianças, estão fazendo criancice, deixa elas fazerem criancice, é próprio delas. Crianças espirituais estão aprendendo. Tem crianças espirituais aqui, então vai aprender e vai amadurecer em nome de Jesus. Você sabe o que eu prefiro? Eu prefiro uma igreja cheia de crianças espirituais, que eu sei que um dia elas vão crescer e vão amadurecer, do que ter uma igreja cheia de crente velho, mofado,
que nunca frutifica e ainda rejeita o mover do Espírito Santo. Eu quero ver o mover de Deus na minha igreja, eu quero ver o mover de Deus na minha casa, sobre mim, sobre a minha cidade. Eu quero ver, nós vamos ver, já estamos vendo em nome de Jesus. Os profetas de Betel, irmãos, oferecem resistência. Seguir a Deus não é sinônimo, não é garantia de que você não vai ter oposição, vai ter. Quem fala mal do MDA no Brasil não é o mundo. Quem fala mal do MDA no Brasil são pastores e líderes da escola de Betel, que odeiam o mover de Deus e não gostam de ver pessoas sendo salvas, sendo curadas, sendo abençoadas. Não gostam de ver igrejas crescendo. Eles ficam dizendo que só pode ser uma coisa, um inchamento, isso não é crescimento. Porque estão lá ocupados com a sua teologia e não ganham uma pessoa para Jesus. Aqui nessa igreja não vai ser assim. Nós vamos buscar a unção dobrada do Espírito. Quem querer recebe, diga glória a Deus. Terceiro lugar, Deus nos chama para viver essa porção dobrada do Espírito Santo. Quantos aqui querem viver essa porção dobrada? Eu quero, em nome de Jesus. No finalzinho então da conversa ali de Eliseu, versículo 9, tendo eles passado o Jordão, Elias diz a Eliseu: Eliseu, agora você pode me pedir o que você quiser. É como se ele tivesse dito assim: olha, você não ficou em Gilgal, você não foi paralisado pela crítica dos profetas de Betel, você não ficou em Jericó, você passou o Jordão comigo. É como se ele dissesse assim: você conseguiu, você passou no teste, agora sim você pode me pedir o que você quiser. Aí chegou a hora. Eliseu diz: eu quero que me toque por herança porção dobrada do teu Espírito. Irmãos, o Senhor perguntar para você o que você deseja, o que você vai pedir a Ele? Um carro novo, uma casa nova, uma viagem para Israel. Tudo isso Deus vai te dar se você pedir, é claro. Mas quando a gente pede aquilo que é essencial, Deus vai acrescentar as outras coisas. Quando a gente pede primeiro o reino, para usar no reino, para ser uma bênção no reino, as demais coisas nos serão acrescentadas. Quem crê e recebe, diga amém. E Elias disse: dura coisa pediste, contudo, se me vires, quando eu for tomado de ti, assim será. Se não me vires, não se fará. Em outras palavras, Elias estava dizendo: olha, o que você me pediu é muito difícil, eu não posso te dar, mas eu posso profetizar na sua vida. Se você ver, quando eu for tomado de você, assim será feito na tua vida. Quero fazer duas perguntas para a gente terminar. Primeira pergunta para você: quem é que profetiza na sua vida? Você permite que alguém profetize na sua vida? Você precisa ser muito seletivo nisso. Tem muita gente aí, irmãos, bebendo água contaminada na internet, porque acha que uma boa mensagem, uma palavra de alguém que você nem conhece, você não conhece a vida dele, não conhece a vida dela, você não sabe o fruto que ela dá, ser eloquente e falar bem, qualquer pessoa pode falar isso. Pregar uma boa mensagem bíblica, isso não é uma coisa muito difícil. Eu quero ver dar fruto com aquilo que você prega, e a sua vida ser uma referência de que você é aquilo que você está pregando. Por isso que eu não me engano ou não me empolgo com coisas. Pastor, tem uma mensagem de um pastor tão maravilhoso que eu ouvi na internet. Foi mesmo? Quem é? É o fulano de tal. Você conhece? Não. Eu também não vou perder meu tempo ouvindo esse cara. Quem é que profetiza na sua vida? Eliseu sabia que Elias podia profetizar na sua vida. Por quê? Porque ele conviveu com ele 8 anos, aprendendo dia após dia, todos os dias. Elias era seu mentor, Elias era seu discipulador. Irmãos, quem tem autoridade para profetizar na minha vida são aqueles que andam comigo há anos. E que são meus mentores, são meus pastores, a quem eu os respeito, os honro e olho para eles.
E aquilo que eles liberam para mim, eu tomo posse, porque é a palavra de Deus para a minha vida. Você deve prestar muita atenção nas pessoas que estão profetizando na sua vida. Não deixe ninguém botar a mão na sua cabeça que você não conhece. Eliseu sabia que a profecia de Elias era uma profecia que valia a pena acreditar nela. E a segunda pergunta que eu quero fazer para você é: para onde ou para quem você está olhando? Quem você admira? Os teus heróis vão apontar para o teu futuro. As pessoas com quem você aplaude, as pessoas que você honra, são aquelas que vão determinar para onde você está indo. A partir daquele momento, irmãos, Eliseu nem piscou mais. Ele ficou agora totalmente ligado. Ele sabia que Elias podia ser tomado a qualquer momento. Sabia que Elias podia desaparecer a qualquer momento. E se ele não tivesse prestando atenção, ele podia perder a bênção. Ele mantém os olhos em Elias. E o verso 11 diz que eles estavam continuando caminhando, andando e falando, vivendo a vida, porque é assim que as coisas acontecem na vida da gente. A gente tem promessa, a gente tem profecia na nossa vida, nós temos promessas para a sua vida, eu tenho promessa na minha vida, temos promessa para essa igreja, e estamos olhando para a promessa, mas continuamos trabalhando normalmente, a gente faz as coisas que Deus colocou na nossa mão para fazer. Andamos, estamos indo, e enquanto estamos indo, estamos obedecendo ao ID de Jesus, porque é de repente que vai acontecer algo. De repente vai acontecer alguma coisa na sua vida. De repente vai chegar a promessa. De repente vai chegar o rompimento. De repente a capa vai ser deixada para você. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você não precisa ser desleal com seu líder, com seu discipulador, nem com seu pastor. Não tente forçar tomar a capa antes da hora. Deus não abençoa desleais. Desleais não herdarão o reino dos céus. Aprenda a esperar o tempo de Deus na sua vida. Se submeta. Espere o tempo de Deus. Pode ser 8 anos, como levou para Eliseu. Pode ser 13 anos, como levou para José. Não importa. Importa que é Deus que vai dizer a hora que você está pronto para receber o manto. É Ele que vai dizer, não você. Eliseu honrou Elias até o último dia da sua vida. E por isso ele se tornou herdeiro de uma porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre Elias. Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? Eu acho que já está na hora de eu ter o meu próprio ministério. Provocam divisões, confusões, e Deus não está nisso. Porque vai sempre ter alguém, escuta o que eu vou falar agora, olhe para mim agora. Sempre vai ter alguém para bater nas suas costas e dizer: você é o cara. Viu, líder de célula, olhe para mim. Vai ter gente que vai bater nas suas costas e dizer assim: olha, você é que devia ser o líder dessa rede. O pastor bota o auxiliar para pregar. Vai chegar alguém que vai dizer assim para ele: rapaz, você pregou melhor do que o pastor sênior dessa igreja. Acho que quem devia ser o pastor aqui é você. O líder da célula põe alguém para ministrar e cuidar de uma célula num dia. E o outro chega assim para ele e fala: rapaz, quem devia ser líder dessa célula era você. Você é muito melhor do que seu líder. Sabe o nome disso? Síndrome de Lúcifer. Diga, está amarrado. E tem uma coisa, viu, querido? Olhe para mim. Se você vê alguém agindo dessa maneira, pode exortar o irmão e a irmã. Diga, sai desse fogo, meu irmão. Sai desse lugar de conspiração. Deus não está nisso. Deus trabalha um ajudando o outro,
um abençoando o outro. Deus trabalha com gerações, uma geração profetizando para a próxima geração. Elias profetizou para a vida de Eliseu, e Eliseu teve um ministério produtivo, frutífero, abençoado, porque ele soube esperar a hora de receber o manto. Deus tem um manto para cada um de vocês aqui. Para você, mas saiba a hora de receber o manto. O manto Deus vai te dar na hora que você pode suportar o manto, porque se você roubar o manto, se Davi tivesse roubado o manto de Saul, ele não teria sido Davi que foi. Se você roubar o manto do seu líder antes da hora de você ser o líder, Deus não vai aprovar isso e você vai morrer debaixo desse manto, porque o manto é pesado antes da hora, mas na hora de Deus vai ser uma bênção. Na hora de Deus vai ser frutífero. Quem está entendendo, eu recebo e diga glória a Deus, em nome de Jesus. Se você concorda, vai ficando de pé, nós vamos orar em nome de Jesus.